Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal. Muitas pessoas hoje vivem o drama de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Vivemos num mundo de muito barulho e nesse mundo barulhento é quase impossível ouvir a voz de Deus. E se nós não ouvimos a voz de Deus, nós não sabemos o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. E quanto mais longe de Deus, menos conhecemos a vontade de Deus. A vontade de Deus geralmente é falado em meio a uma tragédia. Se torna uma coisa negativa. Geralmente, quando alguém morre, alguma pessoa para consolar o seu amigo ou um parente diz: essa foi a vontade de Deus. E essa palavra, a vontade de Deus, está associado muitas vezes a algo negativo. A vontade de Deus para nós também está escrito em Romanos capítulo 12 e o verso 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida, ela se manifesta por meio de um sacrifício vivo. A Bíblia nos apresenta dois sacrifícios vivos: o sacrifício de Jesus e o nosso sacrifício. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou e hoje ele vive. E nós hoje também deveríamos ser um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Um sacrifício vivo consiste em conhecer e fazer a vontade de Deus. Porque tem muita gente que conhece a vontade de Deus, mas não está disposto a fazer a vontade de Deus. Conhecer é importante, mas o segundo passo é crucial. Temos que conhecer, mas fazer a vontade de Deus. Isso envolve renúncia, isso envolve sacrifício. E não estou falando aqui que a salvação tem que ser pelo nosso próprio mérito ou pelas nossas próprias obras. Deus já fez a parte dele por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é lutar contra os nossos desejos, é lutar contra os nossos impulsos, é lutar contra as nossas tendências pecaminosas. Dessa forma, meus amados, nós vamos conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida. Quanto mais próximo de Deus, mais eu vou conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Nós nos aproximamos da igreja, da oração, da palavra de Deus, da Bíblia, a fim de conhecermos a sua vontade para a nossa vida. Buscamos a vontade de Deus muitas vezes da forma errada, no momento errado, na circunstância errada. Muitas vezes é quando vem a crise, é quando vem uma circunstância dolorosa que nós tendemos a buscar e a confiar em Deus. Deus tem querer, vontade, plano e propósito para a nossa vida. Não basta apenas conhecer. Posso conhecer a vontade de Deus e não fazer a sua vontade. A vontade de Deus para nós não é um plano restrito para todos os mínimos detalhes da nossa vida. Tem pessoas que querem detalhar tanto a vontade de Deus para a sua vida que pensa que quando chega numa loja é Deus que tem que escolher a cor do seu sapato, da sua camisa, da sua roupa. Isso é nós que temos que fazer. As escolhas são feitas por nós. O que Deus nos coloca é o direcionamento. Muitas pessoas confundem direção de Deus com vontade de Deus. Deus nos dá raciocínio, Deus nos dá um cérebro, Deus nos dá capacidade mental, Deus nos dá neurônios para que nós possamos raciocinar, discernir e assim tomarmos a nossa decisão com base em todas as ferramentas que Deus tem nos colocado. E o segundo ponto é que a vontade de Deus nunca vai contrariar o que está revelado na Bíblia. O terceiro é que a vontade de Deus nunca será prejudicial para ninguém. Na Bíblia nós encontramos a vontade de Deus, porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. No livro de Mateus capítulo 7 e o verso 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade de Deus também é que você seja salvo. Lá em 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 13 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus,
nosso Salvador, que é de sua vontade que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É da vontade de Deus também que nós tenhamos o Espírito Santo. Romanos 8:27 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A vontade de Deus também é que nós tenhamos uma santificação. 1 Tessalonicenses 4 diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É da vontade de Deus também que nós pratiquemos atos de bondade. 1 Pedro 3,17 diz: Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É da vontade de Deus também que você e eu soframos. 1 Pedro 3, e o verso 17 diz: Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É da vontade de Deus também que nós tenhamos gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, meus amados, busque, lute e não desista, porque a vontade de Deus certamente será revelada para aqueles que lutam, para aqueles que choram, para aqueles que estão dispostos a renunciar, a se sacrificar em prol de conhecer mais a Deus por meio da oração, da palavra, da igreja, da comunhão. E é dessa forma que Deus vai nos revelando por meio do Espírito Santo a sua vontade diariamente nas pequenas e nas grandes coisas. Um grande abraço, que Deus te abençoe. E se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o nosso material. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!